Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a interiorização. Esse tema é uma aula do nosso curso que nós temos aqui na casa. Que agora, na virada do ano, a gente vai começar a abrir para todos os assistentes, não serve só para os trabalhadores. E esse tema hoje é baseado em dois livros. Reforma Íntima Sem Martírio e Mereça Ser Feliz. Os dois livros são do Vanderlei de Oliveira, o médico que recebe a irmã Simifo, que ela ajudou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um tema que dá para a gente discutir muito sobre esse assunto interiorização. Hoje, a gente vê muito na mídia, nas redes sociais, milhares de pessoas falando em aceitação, autoconhecimento, consciência, tudo isso. Mas falta alguma coisa para a gente começar a entender como eu funciono. Quem sou eu? Todo mundo conhece o Livro dos Espíritos do Kardec ou não? O Livro dos Espíritos do Kardec, na questão 909, São Agostinho, todo dia, antes de dormir, ele fazia uma varredura no comportamento dele durante o dia. Se vocês pegarem a pergunta 919, que está nesse texto aí, na última página, explica exatamente, ele explica no livro Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, como ele fazia no final do dia. Então, se a gente começar a acompanhar, por isso que eu tenho o texto para vocês, para a gente fazer praticamente uma aula, não uma palestra aqui. Tá? Então, a gente começa aqui, vocês só um pouquinho. Começa aqui, ó, pessoal. Santo Agostinho, pergunta 909 no Espírito. Coloca de maneira bem clara a expressiva qual é o meio mais prático, mais eficaz para melhorar nessa vida. É resistir ao arrastamento do mal, destacando com a frase: um sábio de antigamente vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí começa a chave da mudança na nossa vida. Porque, se vão acompanhar o texto depois, tudo que acontece conosco é baseado no efeito terceirizado. A gente cresce dessa maneira. É o outro que me fez, é a situação que me causou aquilo, é a sociedade, é meu marido, é minha mulher, é minha família, é um monte de coisa. Como é fácil terceirizar aquilo que acontece comigo, com isso eu me afasto de fazer a tal interiorização. Por exemplo, quem conhece o budismo aqui? O budismo é maravilhoso, sensacional, quando ele fala em atenção plena. O que é atenção plena? É você desfocar de tudo que está acontecendo à sua volta e começar a focar no que você está fazendo diante dos fatos. A gente, na maioria das vezes, a gente não consegue mudar o que está escrito. A gente consegue mudar o modo como eu leio a situação, o modo como eu leio aquilo que está acontecendo à minha volta. A gente sabe, colocando um parênteses aqui, metafísica. A metafísica explica que toda doença que eu tenho, ela tem um fundo emocional. Isso se falava há mais de 5.000 anos na medicina chinesa. Tudo que eu tenho físico é um falta de desequilíbrio emocional. Aí começa a questão para fazer análise. Então, o que está acontecendo comigo? Como que eu estou olhando tudo isso? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que olhar diferente? O que eu tenho que tirar de dentro de mim das crenças? As crenças, então, são destruidoras. Crenças que um passa por outro, inclusive em família, que você não sabe nem por que aquilo existe. E você sofre com aquela situação. Então, quando você começa a fazer essa tal interiorização, e começa a perceber, será que eu estou certo nisso que eu estou vendo? Será que eu posso olhar de uma forma diferente para os acontecimentos que estão à minha volta?
Isso dentro do Espiritismo se chama de reforma interior. É aí que começa a sacada. Se todos nós aqui fazermos uma varredura emocional, você vai perceber que você tem pensamentos repetitivos, pensamentos contínuos, há anos, e não muda. Não muda. Fica sempre naquela mesma tecla, naquela mesma situação. Por quê? Porque você adota e compra tudo que está fora de você. A gente é construído dessa maneira. A própria religião fez isso no decorrer dos séculos. Né? A guerra que está acontecendo hoje, né? As guerras religiosas, as cruzadas, as matanças, tudo que vem. Né? Hoje, o que acontece, inclusive em religiões, uma contra a outra, está esquecendo do ser humano, como eu funciono, o que eu estou fazendo aqui, por que eu tenho essa mania que sempre incomoda, por que essa doença sempre volta, por que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa. Presta atenção, a gente, principalmente quando é mais novo, troca de namorado, troca de marido, quando você vai ver, você está com alguém de novo com aquelas mesmas características. Isso é uma outra aula da lei da energia, da compatibilidade energética que faz aquela situação. Quem não passou por um momento da vida que você fica num ciclo e a vida vai te apertando, apertando, você perde dinheiro, você fica doente, tem uma loucura, até o momento que você fala, chega. Quando você vira o jogo, as coisas começam a se abrir. Né? É o ciclo que você sabe. E não adianta, pessoal, vir tomar passe, ir na igreja, fazer esses cursos da paixão. Se você não olhar para dentro de si mesmo e tomar uma decisão séria de mudança de vida, aquilo não muda. E aqui nós vamos ver isso. Então aqui você tem, no livro Mereça Ser Feliz, ditado pelo Espírito de Emmanuel Foucault, através do médium Roder Ribeiro, no capítulo 12 ele fala de interiorização. Né? Dá uma explicação muito edificante para esse tema, para que possamos analisar e refletir, interiorizar e ir mais a fundo nessa questão. Né? E vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente trabalha na interiorização e na reforma interior, é o que mais corre, é o que mais machuca. Porque você reconhecendo que você se auto-engana. Muitas vezes que é melhor não mudar. Eu falei aqui outra vez. Você trabalha aqui no aconchego, uma entrevista em casa de espírita, trabalhando há muitos anos, vem aquela senhora, e ela reclama do marido, me judiou, ele pisou, você não sabe o que ele fez, não sei o que e tal. Onde é que está seu marido? Ah, morreu em 1990. Vocês entenderam isso? Ela continua vivendo aquela mesma desgraça naquele momento. Quando ela morre, ela se torna o quê? Obsessão, vai atrás. Né? Então, a gente tem que se livrar dessas coisas. Como se livra disso? Se livra através de uma análise profunda dentro de si mesmo. Né? Seja humilde consigo mesmo. Começa a avaliar, eu devia ter falado isso, eu podia ser diferente, eu podia ser mais grande, né? Eu poderia entender que os outros não podem funcionar da maneira como eu quero, porque cada um tem seu jeito, a sua construção emocional, a sua construção familiar. E quando você casa, então, é fácil? Cada um tem uma estrutura familiar, vem de uma cultura, vem de um DNA diferente, e você sofre porque você acha que o outro tem que fazer aquilo que você acha que é certo. E se sofre porque está ainda. Como que funciona tudo isso? Então vamos lá agora. Por isso que eu fiz questão de dar esse texto para vocês. Aí, Santo Agostinho, fazer o que eu fazia quando vim na Terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver
porque em mim precisava de reforma. A vida da gente é uma reforma constante. Por que será que o corpo envelhece? Já viram essas questões perguntadas pelos espíritos? É porque você começa a olhar e perceber situações e ciclos de vida diferentes para você mudar. A gente está em mudança constantemente. Isso é a grande sacada do Pai Maior. Vamos lá. Posiciona um pouquinho. Aqui, ó. Eu falei outro dia sobre isso. Imaginemos que um excelente engenheiro fora convidado por uma empresa para fazer uma reforma na parte interna de suas dependências. Seria viável chamá-lo a porta de semelhante edificação de solidário imediatamente o planejamento de tarefas sem que ele conhecesse os mínimos detalhes que propõe? Aí começa a chave do negócio. Quem já fez terapia? Muita gente. Você faz, você melhora, depois você melhora. Aí vai no médico, ele já resolve rápido com os antidepressivos. Aí você para de tomar, fica na abstinência para voltar. E assim você vai caminhando de uma forma primária diante da vida. E quando alguém te pergunta como você está, o que você responde? Estou indo, estou levando. Você não sabe o que me fizeram. E qual é a tua atitude para sair dessa miséria mental? Hoje, a gente olha para a sociedade, olha o que está acontecendo. Os jovens se drogando, as drogas comendo solta, o álcool, umas loucuras estão acontecendo. Ninguém sabe mais quem sou eu. Quanta coisa eu posso mudar. Tem uma frase dos Espíritos, que eles falam o seguinte: a maior lei cósmica que existe é o livre-arbítrio. Já pensaram nisso? Você pode pensar e fazer o que você quiser, principalmente com sua cabeça, com sua mente. A gente vê aqui muitos pais sofrendo pelos filhos, o sofrimento digno, vai dando, porque está assim, está perdido e tal. O que você fez? Eu venho há 30 anos ajudando. E não fiquem só. É aquele que se preocupa, Será que eu não podia continuar me preocupando de uma forma diferente? Será que ele escolheu aquele caminho? Como que fica isso? Em coisas graves e coisas simples. As simples são as mais se incomodam. A gente não respeita ninguém nesse sentido. Vamos ler aqui. Por mais que você tenha caminho ao amor que é necessário você tentar fazer ajudar, mas sofrer é outro problema. Nós vamos entender aqui. Vamos lá. Essa comparação pode ser trazida para a vida. Que reformas poderemos efetivar em nós sem o devido conhecimento do que eu preciso transformar? O pessoal vai na terapia e a pessoa pergunta: como você está? Não sei. É uma coisa estranha que eu sinto. É um desequilíbrio. Mas aonde tem isso? Não sei. Aí vai buscar a confiança, sofrimento, aquela coisa toda. E continua, e vai. A gente vive como se fosse um adormecimento mental. E vivendo como gato. Sempre do que os outros, do que a situação. Mas isso é duro. Como que eu vou enfrentar? A encarnação que nós estamos agora é um grãozinho de areia na praia. A cada dia a gente tem a possibilidade de mudar alguma coisa. Para pensar nisso.
Aí tem os meios secundários para poder mudar. Tem muita coisa que a gente pode estudar, que é os nossos cursos aqui. Tá? Então, voltando aqui da reforma, você consegue fazer um planejamento, um orçamento e a reforma de uma casa central dela? Exatamente o que a irmã Silvio explica aqui. Se a gente não ser sincero com a gente mesmo, você não consegue fazer essa mudança interior. Não é muito mais fácil eu culpar toda uma situação do que eu chegar e falar assim, não, errado sou eu. Tem um exercício que uma entidade me ensinou há muitos anos atrás. Você pega uma folha dessa, divide no meio. Do lado esquerdo você escreve verdades. Do lado direito você escreve ilusões. E você vai pegar toda a situação da sua vida e vai colocar o que é verdade e o que é ilusão. Com humildade, com sinceridade, é você com você. Ninguém está te olhando. Você não precisa justificar nada. Faz isso. Você vai começar a perceber que um monte de coisa que você se culpa, que você se julga, que você critica, que você fica nervosinho, aquilo nem existe mais. Nem existe mais. São ilusões que a mente cria. Aí vem a obsessão. Fomenta aquilo que você deu gancho para aquela situação. Faz isso. Depois vocês vão me falar. Tá? Vamos lá. Conhecer-se é a primeira iniciativa que estabelecer um acordo de paz interior. Quem procura uma paz interior? Começa a procurar isso. A gente aqui que trabalha com muito atendimento, muita coisa, a gente tem tanta vida por coisa que está sendo só. Por coisas que não tem necessidade. Relacionamento, nem casado e sofre. E odeia mulher. Aí você olha, é uma moça bonita, tem energia, estudar, e fica sofrendo. Será que não tem outra possibilidade? Será que não tem outra visão? Quantos relacionamentos acontecem por carência, por medo de ficar sozinho? Passa os anos, quem aguenta? Quem aguenta? Sendo que a nossa jornada cósmica ela é solitária. Ou não? Quando você diz que ela vai responder por quem? Por você. Aqui entra o que ele está colocando de paz interior. Tá? É uma via de acesso para chegarmos ao estado líquido de um bom relacionamento com a sombra. Anote aí. Procure na internet. YouTube. Efeito sombra. Estudando o efeito sombra do show. Tem o YouTube, tem isso aí. Se você pegar esse artigo no YouTube, você vai ver eles explicarem sobre a sombra. O que é a sombra? Esse lado negativo nosso que não faz com que a gente alavanque. Tá? Então, só bota aí. O filme chama Estudando o Efeito Sombra. É do show. Sabe aquele filósofo, psicólogo show? Né? Procura isso e depois vocês vão ver como a gente cria uma realidade que não existe na maioria das vezes. Isso é reformamento. Colocar no caderno e separar é interiorização. Tá? Então vamos lá. É um acesso de estágio íntimo de bom relacionamento com a sombra. A tal ponto que nos munimos de condição para uma autêntica mudança. Conhecer e libertar-se da ignorância, adquirir domínio e poder perante a si mesmo. Como deve ser gostoso você ter o domínio sobre você mesmo. Né? Quantos relacionamentos abusivos a gente sofre na vida? Por quê?
Porque permite, o Espírito do Calumnia ele fala, ninguém tem direito de tirar de bem-estar a não ser você mesmo e com o seu aval. Né? Então é isso. Começa a fazer essa prospecção, essa interiorização, essa busca. O que você deixou durante tantos anos para chegar nesse ponto que você nunca olhou para dentro de você mesmo? Né? Aí você tem um filha, aí você olha o filho com poucos anos voando na vida, crescendo, e fala, nossa, que coragem, essa geração é diferente, olha como ele alavanca as coisas. Porque olhar para dentro de si, e olhar para dentro de si não quer dizer ter falta de caridade. Pelo contrário, você só pode ajudar quando você está cada vez melhor. Quanto mais você tem, mais será dado. Palavras de Jesus no Evangelho. Aí você vem aqui e você fala, pô, quanto mais tem, mais será dado. Eu que não tenho nada, não vou ser nada. Não. Porque o universo prospera sempre a nosso favor. Mas quem chama sou eu. Olhando dentro de si. Vamos lá. Então, conhecer-se é liberar-se da ignorância, adquirindo domínio e poder a si mesmo. Só um pouquinho, Rosa, deve estar essa viagem. Consegue ver, né? Não tem o texto. Passou. Essa viagem ao mundo interior exige preparo e exercício, sem os quais poderá ser infrutífera e repleta de motivos para o desânimo. Isso ocorre constantemente. Por que desânimo? Porque a gente sai da zona de conforto. A zona de conforto do ganho secundário é o que destrói essa interiorização. Porque se eu mudo, eu tenho que tomar uma atitude. Se eu coloco para fora aquilo que eu quero falar, eu vou ter uma represália, uma mudança, eu vou ter que bancar isso. Né? E aí, como que eu fico? Eu fui sempre um bonzinho, um bebezinho da família, aquele cara que nunca falou não, que tu fala assim, e por dentro está com ódio desgraçado na casa. Então, quando você se põe e começa a olhar e fazer, peraí, coisa que é diferente, você vai ouvir, nossa, como você mudou, ou como você falou de ser trouxa. A gente estuda tudo isso, e hoje o Espiritismo está muito avançado, principalmente nessa. Alô? Principalmente nessas questões de reforma íntima, você começa a estudar, eu posso pessoal. Chega em casa, a pessoa fala, nossa, como você mudou, você está diferente, pelo caso de fazer mal. Mal porque você está se colocando. Não é isso. É como eu chego a ter a plenitude dentro. Certo? Vamos lá. Santo Agostinho oferece um roteiro à viagem segura e eficaz. Um balanço diário com assistência de Deus, o anjo da guarda. A fórmula é simples, mas essencial. O estudo de si mesmo vai exigir duas posturas que asseguram melhores resultados. Vamos lá. A primeira é a atenção plena. A atenção plena vem da onde? Do budismo. Tem até hoje cursos sobre isso. Né? Então a atenção plena é a arte budista de observar incansavelmente, olhar-se sempre. É o hábito que deve ser desenvolvido na rotina, a fim de que o balanço noturno tenha elementos ricos para a alta. Quando você faz uma bobagem, fala uma bobagem, ofende alguém, e depois você chega à noite, uma briga que aquilo gerou, e você reconhece que aquilo não era legal, que você fez errado, como que fica a cabeça da gente? Aquilo não sai, já viu isso? Não sai da cabeça daquela situação. Você não consegue entender. Porque na hora, você apenas reage.
Nós, no modo geral, nesses estudos, é apurado que a maioria de nós apenas reage. A gente só reage. Está sempre com o gatilho na mão para dar um tiro. Na verdade, você tem que ter ação, não reação. Porque se você está reagindo, alguma situação ou alguém já fez aquilo na sua frente. Então você reage. Você tem que ter ação. A postura de ação. Sempre. Estou falando isso consigo mesmo. Isso aqui não está legal para mim. Esse emprego está um lixo. Eu sofro. Esse relacionamento é uma droga. Mas se eu sair, para onde eu vou? Como que eu vou viver isso consigo? Aí você começa. Tá? Você nasceu sozinho e se enrola. A providência divina já te deu toda uma assistência chamada pai, mãe, casa, avó, seja como for. Você pode perceber, todos nós, sempre uma porta se abre mesmo sem a gente pedir. Olha para trás. Isso chama-se fé. Por isso que Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem aquela passagem, né? Se eu queimar meu corpo, se eu falar todas as línguas, se eu souber toda a ciência, né? Se eu não tiver fé e caridade, nada eu sou. É isso. Está dizendo aqui de outra forma. Tá? Vamos lá agora. Agora começa isso aqui. Isso aqui dói. Para pessoas encharcadas de materialismo e preconceitos, a gente é preconceituoso? Não. Não estou falando com a gente, não com os outros. Né? Porque é tudo no eu, é tudo na primeira pessoa. Né? E o outro só tem valor na justa medida dos meus interesses pessoais. Lê isso de novo. Né? Isso aqui dá para discutir aulas e aulas. O outro só tem valor na justa medida dos meus interesses pessoais. Quando você é carente, inseguro, né? Você pega qualquer coisa, ou qualquer um, de repente, que te faça um carinho emocional. A tua carência, tua fraqueza, quando você não conhecesse, ser inseguro, você aceita aquela situação. Aguenta até quando? Passa um tempo, casou com o príncipe e acordou com o sapo. Isso tudo em relacionamento é o que mais pega. Né? Então, esse é um exemplo. Uma carência leva você a abrir mão de uma situação sua para ter, teoricamente, uma segurança. Até o momento que aquele atenda todos os seus interesses por trás da nossa própria vida. Tá? Deu para entender isso? Eu me enquadro nisso, mecanismo muito de modo que nos enquadramos. Certo? Vamos lá. Quem perdeu o que vai falar, está na apostila, depois vê, né? Apostila, olha, a gente poder ver. Tá? Tudo bem essas medidas de interesses pessoais? Entre nós aqui, quem nunca fez isso? A gente faz, sem perceber. Sem perceber. Aqui chama-se também bem secundário. Está ruim, mas eu prefiro ficar nessa situação. Pode ser que pior. Pior por quê? Sem tomar ação nenhuma iniciativa. Tá? Esses dois livros citados aqui, compre esses livros e leia. O Vanderlei é meu amigo, porque ele vai trazer para dar uma palestra sobre esses livros. Vamos lá. As relações nesse caso são superficiais, perigosas e instáveis. Você se enfia numa situação de carência, ela se torna o quê? Instável, perigosa e frágil.
Não é verdade, irmão? Qualquer vacilo, você já viu. Um ódio de si mesmo. E depois o culpado quem é? O outro que não atendeu às minhas expectativas doentias e não me conheceu. Tá? As deficiências são tão atribuídas exclusivamente ao próximo, sem a suficiente disposição para uma incursão reflexiva nas minhas próprias atividades. Entendeu isso? Todas as deficiências que ocorrem, eu fico numa superfície, eu não entro dentro da realidade e culpo a situação, culpo o outro. Né? Olha o que a gente arruma na cabeça. Aí tem uma fragilidade mental, a obsessão é aquele que tem a mesma frequência espiritual que a tua, começa a te atrapalhar, né? Uns vão até no suicídio, que ocorre muito isso, porque ele não vê saída, ele não vê saída. Muitos vão para a depressão. Resumindo, a irmã Zilfon, ela fala no livro dela chamado Escutando os Sentimentos. Ela fala: a depressão, no resumo geral desse estudo, o mundo e as pessoas não foram como eu queria. Como eu achei e acreditei que seria. Então, como tudo que me atende, eu prefiro entrar no estágio letárgico da depressão. Aí eu tomo um depressivo, eu fico desligado, tomo. Isso é vida com o espírito. Ó, ele está lá no começo das duas primeiras linhas. É o Mereça Ser Feliz. Eu disse, acho que a reforma íntima se manteve. Mas ele tem? Tá. E pega o filme. O filme Escutando o Efeito Sombra, no YouTube. É uma morena bonita, você não vai explicando, tá? Pega um livro, Efeito Sombra. Eu vi esse filme umas 50 vezes. Você vai começar a entender isso aí. E outra coisa, a atual situação do planeta, o espiritismo, o evangelho, ele tem que estar conjugado nesse sentido errado. Porque Jesus foi o maior programador linguístico do mundo. Quando ele chegava para o doente, falava: o doente falava para ele, o senhor me curou. Ele falava: não, quem curou foi você. Né? Só essa sacada dele é demais. Aquela de Maria Madalena, que ela vai ser apedrejada, ele levanta e ele fala: quem não tem a pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo parou com a pedra na mão. Ele vira a pedra e fala: vá, não peques mais e não olhe para trás. Olha para trás da tua vida, você vê. Né? Pô, mas é um mal, não sei o que. Foi. Acabou. Né? Ele vê aqui mulher, bonito, jovem. Oh, minha vida acabou, acabou. Você deu um prêmio. Foi embora. Né? Esse serviço estava com você. Agora você também olhou o que você fez dentro de você? Na tal reforma interior. Né? Esse sentido aí. Então vamos lá. As deficiências são atribuídas exclusivamente ao próximo, sem a suficiente disposição para a incursão e reflexão das palavras. São corações que vivem sob o império do narcisismo, escravos de crenças e modelos mentais de comportamento. Nossa, está me chamando aqui de narcisismo. Modelos mentais de comportamento. Quem não tem? Quem não tem? Né? Eu tenho, vocês estão pensando, vou fazer uma lista disso aí. Esse modelo comportamental enraizado, gravado, vem muito desse da família. Né? A gente cresce dentro de uma situação, um passa para o outro. Por isso que a melhora de um indivíduo, ele tem um reflexo em todos os indivíduos da família, nos filhos, e fora. Né? Por quê? Aquela velha história, fala para o filhinho: meu amor, não pode mentir. Mamãe não quer, feio. Toca o telefone, a filha quer
gente aprende não por aquilo que a gente ouve, a gente aprende por aquilo que a gente vê e ouve. Só que estudos sobre educação tem isso. Né? Quem tem magistério, ele sabe disso. Né? Então, é ficar esperto com isso. Bom, então a gente tem modelos de comportamento que a mamãe, o pai, a sociedade, todo mundo colocou. Fizeram por mal? Não. Então, um caminho evolutivo que é nosso. Não é? Na minha época, eu me lembro, se arrumava um emprego, uma mãe e papai dizia: pelo amor de Deus, não vai perder isso. Isso era massacrado. Como se a Isso não precisa. Hoje, eu tenho um filho de 30, um de 28 e um de 6 anos. 6 anos. Os caras voam. Aí eu mudei de trabalho. Mas você está louco? Não dá. Eu procurei outra coisa, costurei, tá tudo foi. Eu olho e falo, é vencedor. Né? Ele vai para cima. Isso é sensacional. Isso. É isso que vale a pena. Ver crescer, ver fazer, ver. Por que será que não tem tanta busca de droga, álcool, essas loucuras? Que ele tem conversa, tem família, não consegue entender um pouco isso, a religião leva para um caminho estranho. Olha como está o mundo. Isso demora anos para mudar. E nós demoramos. Vamos lá. Vai aqui, né? São corações que vivem sob o império da civil, escravos de bens e modestos mentais comportamentos. Educados para encontrar fora de si as causas para tudo o que acontece, anulando quase e por completo a possibilidade de volta em pouco, sempre aptos a analisar a conduta alheia. Olha o que o Espírito colocou. Olha essa frase. Pode fazer isso ou não pode? Comece a fazer isso. Espera ficar bom. É bom. Presta bem atenção, vou repetir aqui, São corações que vivem sob o império narcisista, escravos das crenças e modelos mentais de comportamento, educados para encontrar fora as causas para tudo o que lhe acontece, anulando quase incompleta a possibilidade de autocontos sempre aptos a analisar a conduta dele. Mas você vai falar com a pessoa, meu amigo, por que você não vai? Por que você não dá virada? Como? Mas está morrendo. Né? Não consegue dar pena, porque não consegue enxergar a possibilidade de ter uma relação. Não é isso? Você vê pessoas dando uma virada na vida assim, uma coisa fantástica. Comportamento, tudo isso, que acredita de alguma forma. Tem uma passagem de Jesus que ele fala: Deus, a centelha divina, que está dentro de cada um de nós. Olha essa frase. Ele fala que Deus, praticamente, não existe fora. Ele está ali dentro. Ele está dentro de você. Isso dá um gás na gente, tá? Você conhece a Maria Teresa de Calcutá? Desse história, desse tamanho, dura, foi um dos maiores hospitais que funcionam até hoje. Né? Nossa, mas ela era iluminada. Ela não tinha prego. A gente às vezes está desempregado, eu tenho vergonha de pedir emprego. Tem vergonha. Imagina como que eu vou. Né? Essas pessoas são realmente iluminadas, porque elas põem o foco e vai para cima. Jesus deixou claro: tudo que eu faço, qualquer um de nós pode fazer. Porque o Pai está dentro de mim e dentro de cada um
vocês. Nunca esqueçam isso. Tá? Vamos lá. Atenção plena no budismo só é possível em criaturas que se dispõem a melhorar, que anseiam por permanência sentido na revolução de si próprios. Isso, pessoal, não tem idade, não tem nada. A gente pode se renovar a cada dia. A cada dia. Ah, eu estou com idade, eu não tenho mais nada de fazer, eu não consigo mais isso, aquilo. Vai lá no hospital do câncer, lá ver que criança para dar banho. Vamos ajudar numa campanha aí de cesta básica. Vamos virar esse jogo aí. Quem está precisando cortar cabelo e não consegue levantar os braços? Quanta coisa tem para fazer? Mas o coitadinho, o bebezinho, o prego do universo, é melhor ficar na cama em depressão, achando que alguém vai olhar para você. Quem tem gente na família aqui com muita idade? Muita idade. Não, tem. Pessoas de muita idade. Você chega e você fala, como que você está, avó? Está doente, aí vai no médico, não tem nada. Mas a carência emocional precisa o quê? Me sentir, aí eu tenho estudo sobre isso. E a gente faz isso mesmo sem ter idade. Você não me ligou, sabe as coisas? Eu quis mudar. E aí vai. Quanto mais você se entende nesse sentido, mais você começa a falar, pô, será que eu preciso sentir isso? Será que eu preciso me colocar nessa condição? Se eu preciso sofrer tanto, por isso eu chego e falo, acabou, agora é assim. Ah, mas será que ele vai continuar olhando na minha cara? Vamos lá ver. Tem que ter coragem desse tipo de coisa. A gente está falando aqui. Tá? Você sentir isso. Senão você não cria expectativa de nada. Nada trabalha a seu favor. O universo funciona assim. Vamos lá. Vai aqui, né? Não, aqui. A disposição de melhorar, portanto, é a base da divinização. Olha que legal isso aí. Né? Você se torna um ser, o quê? Divino. Jesus não falou que Deus está dentro de cada um de nós? Essa disposição alberga a ausência de punições dissolventes da culpa, da ternura consigo e dos julgamentos dos destinos universais. Sem isso, esse autoconto se torna um caminho para decepção e insatisfação pessoal. Se ama, se cuida, se torne bonito para você. O julgamento dos outros é a opinião deles. E aí vai. E aí vai. Tem a ternura consigo mesmo. Já parou em frente ao espelho e ficou se olhando? Bem no olho assim, faz exercício. Começa a observar aqui em você. Os Rosa Cruzes fazem isso. Numa cerimônia que eles fazem. Você olha bem no olho, você observa. Você fala, meu, que isso pode ter. Sabe por que eu faço isso? Quando eu pego ele para o que eu olho no olho, eu me espelho, eu paro e fico olhando. Aí falo, e aí? O que está faltando para melhorar aí? O mundo aí está me esperando. Vou continuar frouxo desse jeito. Dinheiro. O que é dinheiro? Energia. Muda teu padrão. Tudo começa a prosperar, você não sabe nem nada. Quando você vai ver, aparece emprego, aparece aquilo, fica melhor, o dinheiro sobe. Por quê? Você atrai. A lei da atração. Aí tem os americanos aí que são técnicos, né? Agora, para pensar em governamental, o que eles falam, né? Nada disso. É a energia que você coloca.
Você anda sempre para baixo, reclamando, brincando, achando que todo mundo tem que dar para você as coisas. Todo mundo tem que atender as suas graças. Você é narcisista. Você quer que energia perto de você. Vai ser lascado. Isso é fato. Vamos lá. Primeiro, então, é a atenção plena. Segundo, a interiorização. Certo? Dispor-se a melhorar não basta para o conhecimento. O próximo passo é a interiorização. Ato de enfrentar seu mundo interior. Admitir para si a natureza dos seus sentimentos. Estudar as reações perante a vida, um trabalho muitas vezes doloroso e poucos conseguem realizar, vivendo em constante fuga de si mesmo. Nessa tarefa de crescimento, inclui-se a arte de ouvir a consciência, aprender a escutar os instantes de vida. A vida ela te mostra as coisas. Olha, não percebeu isso, não? A vida ela dá um jeito, ela te aperta para você tomar uma atitude, para você ver o que está acontecendo. Aí você insiste, volta pior, insiste, volta pior. Uma entidade um dia falou, a vida é de ciclos. O que é um ciclo? Começa aqui, volta, termina aqui. Se você não tomar uma providência, ele cada vez mais doloroso. A encarnação é isso. Passou um ciclo, tchau, foi. Acabou, vamos para o outro. Vou ficar na mesa. Mas seguindo esse raciocínio, tá bom? A consciência é nossa supera ligação com a verdade. Aprendemos a lidar com a voz e aprender a ouvir Deus em nós. Ó, não é de ligação com a verdade, é que eu falei aí para vocês o papel, divide o papel. Verdade e conclusão. Quando você aplica o que é verdade e joga fora o que é ilusão, você começa a tratar mais com a verdade. Porque a gente cria uma mentira mental. Tá? Tudo bem? Aqui, né? Ter melhores ou a medida? Essa interiorização é a degustação mental daquilo que a atenção nos permite perceber. Degustação mental. O que você pensa, o que você sente. Faça isso. Meditação é fundamental. Né? Se entender, calma. Sabe o que é o Antônio Dias, aquele psicólogo da palestra aqui para vocês? Ele é um gênio. O que ele faz aí fora é inacreditável. Trabalha com pessoas com problemas de droga. Ele tem a teoria do PPR. Perceber, pensar e reagir. Isso você faz em milésimos de segundo. A gente faz isso. A gente primeiro reage e depois pensa. O que é perceber? Perceber é ter essa energia interior aqui. Tá? Então eu percebo a situação. Depois eu me preparo, aí eu me coloco. Quem faz isso não tem problema nenhum. Quem trabalha com o meu eu e o meu raciocínio lógico em relação às situações. Tá bom? Na medida que vamos descobrindo o desconhecido mundo de nós mesmos, vamos vendo autonomia, paz, felicidade, porque passamos em cada caminhada da evolução, senhores do meu eu. Né? Capacitando-nos para a liberdade responsável em todas as direções do existir. Aí eu errei, desculpa tempo, vou de novo. Você foi para mim. Essa autonomia é fantástica entre cada um. Tá? Vamos lá. Ter melhores noções de si enseja-nos uma convivência mais harmoniosa própria das habilidades para compor. A lealdade, o desapego, o perdão, a concórdia, o afeto tornam-se polos vigorosos de simpatia e bem-estar que são fortes atrativos. Ela força o exemplo para que os outros se esforcem por imitar os nossos procedimentos. Só uma questão aqui.
Olha para trás, olha para mim. Todo mundo tem essa questão. Se eu tivesse feito tal coisa, eu não estaria na situação que eu estou hoje. Porque não sentiu o próprio coração. E entre nós, a gente sabe quando a gente está certo. Quantas coisas a gente abre mão, com dúvida do que você mesmo está sentindo. Né? Não cometa isso novamente. Bom? E para terminar, se aquele engenheiro que citamos tiver desejo de quadrilhar com precisão a edificação no qual vai trabalhar, seu planejamento de ação será mais produtivo, garantido e seguro para todos. Está errado? Né? Isso é um trabalho, pessoal, constante. Todo dia. Ninguém tem direito de tirar o nosso bem-estar, só com a nossa organização. Porque o universo conspira a nosso favor. E Jesus disse: bate que a porta abre. Não foi? Que porta que nós vamos bater? Esperando vir ou tendo uma atitude em relação a isso? Certo? E para terminar, atenção plena é vigília, interiorização e investigação permanente de si próprio. E aqui está a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Tá bom? Depois, na outra aula que eu estava aqui no final do ano, nós vamos trabalhar o orgulho. Vocês vão ver a irmã Silvia falando sobre. Você sai daqui e fala: caramba, é isso. Fantástico. Esses espíritos são fantásticos. Eu tive a oportunidade de, quando ele está escrevendo o livro Mereça Ser Feliz, eu estar junto na sessão do livro. É incrível, uma coisa que vocês não podem imaginar. É uma coisa sabedoria. Sempre tudo baseado nas palavras do Evangelho. Se Jesus, se analisar de verdade o Evangelho, a gente muda esse nosso olho. Tá bom? Obrigado a todos aí, meu.